Hoje, no Conexão Brasília, eu tenho a alegria, o privilégio e a satisfação de receber um grande conterrâneo, natural de Fortaleza, estado do Ceará, Lacerda Júnior, economista, aposentado do Banco do Brasil, atualmente presidente da Casa do Ceará, 70 anos. Que maravilha, hein, Lacerda? Que prazer. Muita alegria e uma satisfação falar com você, Edmar. E você, Lacerda, é de Fortaleza, né? Nasceu na capital. Nasci na capital, mas eu tenho assim uma afinidade muito grande com o interior do Ceará, precisamente o sul do Ceará, o Cariri, numa cidade que eu morei durante 12 anos, que é o Crato. Crato, no sul do Ceará. Quer dizer, então a tua infância praticamente foi lá em Infância e a maior parte da adolescência foi no Crato. Uma cidade extraordinária, de um centro cultural. Espero que ainda continue sendo assim um centro de muita efervescência cultural, né? Produziu grandes intelectuais e pessoas que contribuíram não só para a cultura, para a educação, né, como também na política, né? Tivemos muitas personalidades que influíram. E eu gostaria de lembrar um deles, né, que, nascido no Crato, né, chegou a ser governador do Pernambuco, que é Miguel Arraes. Miguel Arraes. Isso. Perfeito. E uma infância bem vivida, né, Lacerda? Uma infância muito, vamos dizer assim, bem diferente das infâncias atuais, né? Que a gente tinha uma infância onde nossa infância e adolescência no Crato era vivida na rua, né? Com brincadeiras de futebol, jogar futebol com bola de meia, né? Subir nas árvores, né? Frutíferas, né? Não só as públicas, mas também como as dos vizinhos também, né? Invadíamos muitos quintais para colher frutas, saputis, mangas, enfim, os rios, né? Os banhos de rios que deixavam nossas mães muito preocupadas, porque não sabia onde nós estávamos, mas essa foi a nossa infância no Crato. Quer dizer, Lacerda, e aliada a isso também a dedicação aos estudos, né? Ou seja, a tua família também focou nisso, né? Focou nisso. Meu pai, ele nasceu ainda no local menos, vamos dizer assim, avançado culturalmente, mas ali no Cariri também, né? Na cidadezinha chamada, na realidade, um distrito, né, chamado Coité, distrito do Mauriti, no Ceará, e de lá ele saiu com uma ideia, já uma idade para os padrões atuais, assim, até meio tardia, né, que ele foi concluir o exame de admissão com 19 anos, mas sempre tendo como meta, né, formar uma família e encaminhar os filhos, né, transferir como legado, não patrimônios materiais, mas, sobretudo, o patrimônio cultural, né? Ou seja, educar os filhos, né? E tentar mostrar que esse era um caminho que poderia, vamos dizer, propiciar o sucesso das pessoas, né? Com conhecimento, com os saberes, né? Enfim, com a educação, né? E foi isso que ele, depois de criar... Minha mãe teve 10 gravidezes, né? Mas vingaram 8 filhos, né? 8, felizmente, para nossa alegria, todos vivos, né? Todos com uma formação suficiente para que eles pudessem constituir suas famílias e ter uma vida profissional, vidas profissionais bem tranquilas, né? Que pudessem dar tranquilidade para todos eles. E você foi um bom aluno? Eu fui um aluno mediano, nunca fui um bom aluno assim, não, né? Mas eu assim, nunca tive assim, a intenção de ser o primeiro da sala. E lhe digo sinceramente, eu nunca invejei o primeiro da sala, eu admirava o primeiro da sala, né? É sempre interessante isso. E até hoje, assim, eu tenho isso comigo, assim, de admirar sempre. Mas as pessoas que têm mais conhecimento do que eu, né? Busco humildemente, né, procurar
me formar, sou muito interessado no estudo, de modo geral. Curioso, né? Curioso demais, mas eu acho que o estudo é o caminho que leva as pessoas a ter, a construir suas redenções. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, Lacerda, consegue lembrar qual foi a primeira escola? É a primeira professora também ou não? Rapaz, a primeira professora, geralmente é uma professora que nem sempre é a mais, vamos dizer assim, a que tinha maior, para mim, né? Uhum. A minha imagem que ficou não é necessariamente a melhor professora do ponto de vista do conhecimento, né? Da pedagogia, da forma como ela transmitia os conhecimentos, mas aquela que me atraiu um certo amor platônico, sabe? Amor platônico. Quem nunca teve, né, Lacerda? Mas eu lhe digo, eu posso me equivocar aqui, e eu realmente não me lembro o nome dela, mas a imagem... Mas a escola sim, né? Mas as escolas muito boas, as escolas do Crato, onde eu comecei meus estudos, né? Porque meu pai, depois que saiu de Fortaleza, nós éramos 3 filhos, ele foi para Salvador. Ele era funcionário do Lloyd brasileiro e passou no concurso do Banco do Brasil, né, meu pai. E aí, como, vamos dizer assim, prêmio, porque ele era um bom funcionário, o Lloyd cedeu a passagem para ele, a esposa e 3 filhos. Eu era o caçulinha, tinha 10 meses, né, e fizemos uma viagem de 8 dias de Fortaleza para Salvador, né. Então, lá de Salvador, meu pai concluiu o curso de Direito, tomou posse do Banco do Brasil lá, concluiu o seu curso de Direito e retornamos para o interior do Ceará, não mais para Fortaleza, sim para a região onde residia toda a família dele, o pai, as irmãs, os tios, né? E então foi nessa região do Cariri onde nós nos estabelecemos. E ali ele procurou sempre assim, contato, como ele já havia estudado numa escola que é o Colégio Diocesano do Crato, uma escola muito, uma formação realmente exemplar, de orientação católica, né? E ele já tinha amizade com o Monsenhor e lá nós fomos todos conduzidos para essas escolas, né? Que tinha a orientação católica, né? Então a primeira escola que eu estudei foi o Educandário Dom Bosco, né? E em seguida fui para o Colégio Diocesano e em terceiro a última escola que eu estudei antes de vir para Brasília foi o Colégio Estadual Wilson Gonçalves, uma escola pública. E lá você concluiu o 2º grau, né? Lá eu fiquei beirando, né? Porque antigamente formação era primário, ginasial e científico. Sim. Via de regra, os homens escolhiam mais. Tinha mulheres que também escolhiam científico, mas elas eram mais vocacionadas para fazer a escola normal. Né? E aí, lá no Ceará, eu fiz até o 2º científico. Faltava o 3º que concluía aqui em Brasília. Aí você começa a escrever uma nova história aqui na capital federal, sim. Brasília. Aí já vamos dizer assim, um quase adulto, né? Quase adulto. Um quase adulto. Aí você veio para Brasília com quantos anos? Tinha 17 anos. 17 anos. E como é que você chegou a Brasília? Quem o incentivou? Como é que você fez? De quem foi a ideia? Na realidade, nós todos, né, acompanhamos o meu pai. Né? Meu pai, na realidade, já existia aqui um cunhado dele, casou com a irmã, morava aqui, e aí ele encaminhou a minha irmã mais velha para estudar com essa tia, a irmã dele, que era casada e morava aqui. Então essa irmã já estava há 1 ano e meio, quase 2 anos aqui em Brasília, quando meu pai disse, não, agora eu vou tentar Brasília. Ele percebeu o horizonte. Sim, Ele sabia que, embora fosse um local, uma cidade, um município bastante evoluído, né, mas ainda carecia de algumas... de construir ou de crescer, né? Em todos os aspectos, né? E olhar para a família de modo geral. Exatamente, né? Olhando para a família. Então ele solicitou, fez um pedido de transferência do Banco do Brasil. Como ele já era advogado do quadro, aí ele conseguiu aqui uma vaga e como todo cearense trabalhador não tem medo de
de desafio, né? É verdade, Aí ele é veio, verdade. enfrentou, trabalhou pra caramba. Fui motorista dele em muitas viagens aqui no interior de Goiás, né? A agência central onde ele ficou lotado, ele tinha muito trabalho, e nesse trabalho eu dei uma modestíssima contribuição como motorista dele aí pelo Olha, interior de Goiás. que maravilha. Conciliando com os estudos, né, claro. Perfeito. E aí você concluiu o segundo grau aqui em Brasília? Concluí o segundo grau, fiz o vestibular Eu já estava trabalhando, ingressei no Banco do Brasil com 19 anos, então não dava para conciliar o estudo na UNB, Sim. Né, que requeria que você tivesse disponibilidade durante o dia. Durante o dia eu estava no banco. Então, para seguir nos estudos, eu tive que fazer, hoje, antigamente CEUB, hoje UniCEUB. Né? Aí eu cursei economia. Quer dizer, você ingressou no Banco do Brasil aos 19 anos? 19. Já concursado? Sim, não. Primeiro eu entrei como contínuo. Contínuo. Fui sim, contínuo do banco. Sim. Aí fiquei um ano e pouco, surgiu o primeiro concurso externo, eu já como contínuo. Aí fiz, que era para auxiliar de escrita, passei e segui, né? Segui carreira, porque o banco, eu acredito que ainda é uma grande instituição. Sem dúvida. Né? É uma instituição muito séria, muito orienta muito os funcionários na disciplina, na organização, na gestão. Hoje está bem moderna, né? Porque introduziu-se muitas tecnologias, né? Mas na minha época que eu ingressei no banco era tudo muito mecanizado, né? Não tinha a tecnologia que tem hoje. Sim. Né? Então me engajei ali, né? Me incorporei no banco e fiz carreira, né? Lá fiquei mais de 33 anos. Lacerda, eu não sei, eu tenho uma leve impressão. Algo me diz que você seguiu esse caminho do banco se espelhando no papai. Foi ou não foi? Sem dúvida, sem dúvida. Meu pai, ele, não só eu, né? Os outros dois irmãos também ingressaram no Banco do Brasil. Mas assim, eu até hoje eu tenho meu pai assim como uma pessoa que mudou muito assim minha personalidade, meu jeito de ser, minha caminhada. Sim, sem dúvida. Ele está sempre presente. É como se ele ainda estivesse aqui ao lado, sabe? Estivesse aqui ao lado, sentado, nos observando. Então eu tenho ele muito, muito no dia a dia, a forma como ele transmitiu a educação para a gente, né? A maneira muito ético, muito honesto. Ele prezava muito por essa questão da honestidade. Eu acho que é uma coisa até que ficou muito exacerbada em todos nós, assim, né? De fazer as coisas certas, né? E quando há um deslize, fazer uma autocrítica, não só se arrepender para valer, mas não repetir aqueles erros, né? E foi assim uma educação muito positiva. Positiva. Né, e você é muito família, né? Rapaz, teve um período que nem tanto, né? Porque a gente fica na busca, né? Procurando e tudo mais. Eu constituí duas famílias, né? A primeira, no primeiro relacionamento meu, eu tive 3 filhos, Três né? filhos. 3 filhos, hoje já todos caminhados. Eu tenho um filho caminhando para 50 anos, né? Eita! Casei muito novo, 2 anos, né? Mas assim, a família sempre foi muito, muito importante. A família é a base, é o equilíbrio, é o que dá o porto seguro para todos nós, né? Eu acho que não é só você procurar ser o líder, não, é todo mundo envolvido, a interdependência entre pai, filho, esposa, entende? Mas sem família, eu acho que nada se prospera, né? Eu acho que a base, e meu pai gostava muito de dizer, nada original, muitos pensadores, filósofos sabem que é a célula máter, né, da sociedade, a família, né? Então, né, eu acho que na família tanto a gente aprende como transmite aqueles princípios e conhecimentos que nós tivemos ao longo da nossa formação, né? E esse aprendizado aí que
que você adquiriu com o pai, certamente colocou, na sua vida, né? Repassou isso também para a sua família, para os seus filhos. Para os meus filhos, exatamente. Tudo que eu aprendi dele, assim, eu tentei, e eu digo tentei porque ainda continuo tentando, claro. Né? Mas fazendo referência com ele ainda em vida, né? Por isso que eu falo, me refiro assim. Mas tudo que ele ensinou foi no sentido seguinte. Ele tinha um princípio que se você, o certo não custa muito. Você fazer as coisas certas. Porque se você envereda em aventuras que são perigosas, vamos dizer assim, você vai ter que arcar com a consequência daquilo, e aquilo vai ser muito mais... Ele até customizava, né? Ele precificava a coisa. Ele dizia, poxa, o que é acordado é bom para os dois. O que se conclui com um acordo é sempre bom. E dizia mais, um melhor acordo um acordo ruim é melhor do que não ter um acordo. Sem dúvida. Então, assim, aí se você junta isso a tentar fazer o bem, não no sentido maniqueísta de bem e de mal, mas daquilo que você, sua consciência e que as pessoas com quem você convive, você viver respeitando as pessoas, né? Não humilhar ninguém, e mesmo que você seja humilhado, procurar compreender por que aquela pessoa também fez aquilo com você, né? Trabalhar em coletividade. Não guardar mágoas, rancores, porque isso realmente causa um efeito deletério, destruidor assim, para você. Né? Então, essas coisas ele foi transmitindo, né? Ele não chegava a ser um fanático religioso, mas os princípios, principalmente da influência que ele recebeu do catolicismo, né? da Igreja Católica, e ele também outra coisa, nunca hostilizou outras crenças, né? Meu pai nunca desenvolveu isso em casa, dessa coisa de não, porque não é da minha religião e tal. Talvez porque também a gente tem um pouco assim de judaísmo na nossa a civilização ocidental é toda judaico-cristã, né? Mas assim nunca hostilizou nenhuma outra corrente filosófica ou religiosa, né? Sempre respeitando. Isso a gente carregou, né? Para não evitar atritos assim desnecessários, né? E aceitar também que você não carrega a verdade, você tem outra, né? Você convive. Essa expressão democracia é uma coisa curiosa, né? Porque tem pessoas que defendem ardorosamente a democracia, mas quando encontram né? Daria até um exemplo, né? Perde uma eleição, não aceita, né? A derrota, né? E esse é um jogo democrático, né? Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E nós estamos até vivendo isso um pouco nesse momento, nessa corda de tempo. É verdade. Né? E as pessoas estão muito explosivas, né? Hoje é por conta, a meu ver, né? Desculpe me interromper, mas é por conta dessa dificuldade em transigir, em perceber que ninguém é dono da verdade, né? Ninguém é dono da verdade. Então, se você admite isso, fica mais fácil você compreender e dialogar com o outro, né? Que pensa diferente de você. Aliás, dizem que isso é dialético, né? Ter a tese, a antítese, enfim, o contraditório dele nasceu um entendimento, nasceu uma coisa que os dois concordam, né? Que é bom, né? É bom para o convívio social, né? Hoje, infelizmente, Lacerda, as pessoas, com o advento da tecnologia, as pessoas usam muito as redes sociais e há uma agressão mútua, né, entre as pessoas, não existe mais respeito. Quando você falou agora da questão da democracia, todo mundo tem o direito, tem o livre-arbítrio de defender candidato A ou B. Eu acho que o respeito seria muito importante que predominasse, né, Lacerda? Sem dúvida, sem dúvida. E tem muitas coisas assim que eu acho que de valores, né, valores mais amplos, que às vezes uma pessoa, porque é mais eloquente, né, tem maior capacidade de oratória, de convencimento, de usar
né, a sua capacidade de argumentação, ela tem um limite. Eu acho que mesmo os políticos, intelectuais, né, os acadêmicos, eles têm um limite. Todos nós temos um limite. E o limite que uma pessoa que tem grandes saberes, grandes conhecimentos, é ter justamente a humildade de ouvir, né, as pessoas mais simples, né, que não atingiram o grau de conhecimento que ele atingiu. Então, assim, não de querer, vamos dizer, impor, né, fazer com que essas pessoas, até às vezes, não reconheçam crenças delas, né, querer mudar, assim, dentro da pessoa, coisas que ela tem, assim, muito caras para ela, muito valorosas para ela, né. E quer dizer, hoje você está... o tanto de exemplos assim é uma coisa muito, muito vasta. Isso daria grandes discussões e longas discussões. Sem dúvida. Ô Lacerda, voltando à tua vida, teu lado profissional, e você dentro do Banco do Brasil construiu uma carreira, e aí alguém chegou para você e falou assim: precisamos de um líder maior, precisamos de um grande líder dentro do sindicato dos bancários. E aí você segue essa carreira, é isso? Você ingressa no sindicato dos bancários e é presidente do sindicato. Pois é, rapaz, isso lá na década de 80, né? É curioso que quando fui presidente do sindicato, né? Eu me refiro, né? 86 a 89. Mas antes a gente já, quando eu cheguei em Brasília, eu me aproximei muito da militância política estudantil, né, e sindical, né, nas duas frentes, né, que a gente atuava. Mas eu nunca me achei assim uma expressão de liderança, não. Eu sempre fui muito, vamos dizer assim, uma percepção mediana, né, das coisas, né. Nunca pensei assim, nunca me imaginei até ocupando esse espaço de liderança sindical, né? Mas os companheiros, né? A gente sempre trabalhou em grupo, em equipe, né? Sempre foi assim, né? E eu sempre achei muito legal essa coisa de você dividir, né, tarefas, né? Dividir responsabilidades e tudo mais. O próprio Banco do Brasil ensina muito isso, né? De forma bem formal e disciplinada e tal. Aliás, ele tem desculpa assim minha divagação, mas ele tem até um paralelo, essa escola Banco do Brasil, com o próprio Exército Brasileiro, né? Bem rígido, né? Ele lá eles têm o RI no Exército. No Banco do Brasil você tinha uma SIC-FUNCI, que era uma codificação de instruções circulares que eles mandavam todo dia para todas as agências do país, né? Porque tinha que ter um comportamento, as orientações tinham que ser padronizadas, né, para todos. Ninguém podia sair fazendo o que bem entendesse. Então, eles tinham assim um sistema que esse sistema a gente e tudo sendo feito igualmente para todos. As orientações eram para ser cumpridas para todos. E os chefes que não cumprissem também não refrescava com o chefe também. Então, qualquer deslize, né, não cumprimento das orientações emanadas da direção-geral, todo mundo, a cadeia toda, quem não cumprisse, de cima e embaixo ia ser advertido, ia sofrer algum tipo de advertência, sabe, de punição e tudo mais. Então foi nessa escola assim, olhando isso, que eu fui para o sindicato também, assim, eu digo, o sindicato tem que ser um local onde todo mundo debata, discute e tudo mais, mas tem que ser organizado, né, ele tem que ter uma estrutura que funcione, né, tem que, enfim, a gente, lógico, isso não é um pensamento só meu, é de uma equipe, né, de companheiros que pensavam, convergiam no modo de pensar e de agir, né. E aí entramos em militância política e sindical e isso ingressei em 71, em 72 eu já estava no banco, né, em 1971, fevereiro de 71, e já em 72 a gente já estava, era um momento político, né, a gente vivia sob o regime militar, né, então a gente optou assim por fazer uma certa resistência, né, isso naquela ocasião. Naturalmente o tempo passa e você também muda
né, em relação até o olhar para trás e o olhar futuro. E muitos embates, né? Muitos embates, foi muito duro. No próprio, na atividade bancária, ela já é uma atividade um tanto estressante, né? Assim, exigências de metas e disso e daquilo, trabalhos além dos horários, né? Uns trabalham muito, outros enrolam, né? Porque tem isso também, né? Nem todos são tão assíduos, né? Aliás, até então, hoje... tem os mais dedicados, assim, tudo mais, né? Tem os que ficam ali na mediana e tudo mais também, né? E lidar com os bancos sempre foi um grande desafio, né? Sim. É um setor, vamos dizer assim, que eu ainda vejo, e hoje está mais ainda, e já era na década de 70, né, quando eu ingressei no banco, talvez até um pouco antes, já era um setor, vamos dizer assim, muito sofisticado do ponto de vista, né, da gestão financeira, do ponto de vista da estrutura mesmo, né, da organização do sistema financeiro, né, Banco Central, funções do Banco Central, que são, parece, né? Não sei se você sabia, o Banco Central, até 64, ele não existia, né? Aí foi criada a lei, 1.400, criou o Banco Central, aliás, 1.404, essa esqueci o nome da que criou, mas em 64, na verdade ela já estava pronta, né? Mas foi promulgada, né, já durante o regime militar. E eles não tinham quadro, não tinham quadro de pessoal, né? Então, de onde veio esse quadro? Foi todo ele recrutado do Banco do Brasil. Então, os funcionários do Banco do Brasil que foram compor, né, foram tocar as primeiras atividades do Banco Central. É uma coisa curiosa. De igual modo, a Cassex, né? A Cassex também era uma carteira de comércio exterior, né? Ela era estruturada e funcionava no Banco do Brasil. Então, no caso desse banco estatal, né? Ele teve assim e eu vinculado a ele assim, né? Eu aprendi muito que a importância dele, né, como instituição para estruturar o sistema bancário brasileiro, sabe? Ele teve um papel assim de vanguarda, fundamental, sabe? Eu acho que tudo o que surgiu e que é hoje no sistema bancário brasileiro, a sua composição funcional veio toda do Banco do Brasil. Então, esse crédito tem que ser dado assim, sim, sem dúvida. Com a história do banco. Naturalmente, outros surgiram com muita pujança, com muita, vamos dizer assim, agressividade no mercado, no sentido, agressividade não, você conhece bem, foi bancário, do ponto de vista da gestão, de conquistar cliente, enfim, de se estruturar. E aí surgiram dois grandes bancos também, não é aqui fazendo propaganda, mas o Bradesco, né, e o Itaú foram bancos assim, privados que ajudaram muito, inclusive, a mudar a concepção. O setor privado ajudou muito a mudar a cabeça também do funcionário do banco e da gestão dos bancos públicos, entendeu? Caixa, Banco do Brasil e os demais, BASA, aqueles mais regionais, né? BASA, e os bancos estaduais de um modo geral, que todo estado tinha um banco estadual, né? Mas eram bancos assim que não tinham a dinâmica que esses bancos, né? Vamos dizer assim, tinham como filosofia, como de trabalho deles, né? Então, foi eu vindo de uma empresa que tinha uma cultura laboral diferente do setor privado e ter que dirigir uma entidade que você tinha que olhar para a cultura do meu banco, né, que tinham demandas diferentes do setor privado, dos trabalhadores do setor privado, e olhando também, mesmo como sindicalista, olhando como eles trabalhavam, né, o setor privado, como é que eles trabalhavam. Porque, mesmo lutando nessa questão de reivindicações salariais e de melhoria de vida para o trabalhador e profissional também, melhoria do local de trabalho, a gente ficava olhando também como eles trabalhavam, né? Como é que era. Na época a gente
combatia, né? À época a gente combatia, mas com o tempo, né? Como se diz, o tempo vai deixando você o amadurecimento, você vai tendo outros olhares, né? E aí você vai vendo que a contribuição do setor privado para a modernização, né? E o avanço, né, do setor bancário é uma coisa também questionável hoje, né? Agora, Lacerda, você falou agora aí do Bradesco e você falou também, você já foi bancário. Fui. Quando você era presidente do Sindicato dos Bancários, eu antes de ser jornalista, Sim. Eu também fui bancário. Perfeito. Trabalhei durante muito tempo no Banco do Bradesco, uma grande escola, diga-se de passagem, uma grande escola, aprendi muito no Banco do Bradesco. Salvo engano, em 87, 86, por aí, houve uma greve, né? E eu não podia fazer greve no Banco do Bradesco. Haja vista que eu tinha um cargo de chefia. E no Banco do Bradesco não se admite um chefe fazer greve. Eu me lembro muito bem que, à época, eu morava de frente ao Banco do Bradesco. E aí eu ficava olhando a movimentação em torno do Bradesco. E aí, certa vez, eu subi lá no banheiro do local que eu morava e olhei para o Banco do Bradesco e todo mundo estava lá olhando. E alguém conseguiu, né, me enxergar, né? Salvo engano, acho que o subgerente lá do Bradesco, esqueci o nome dele, mas o gerente era o Flávio, né? E tinha esse gerente Mustafa, acho que era Mustafa. Sim, Mustafa. E ele dizia assim, apontou para os colegas: olha o Edmar fazendo greve, vem trabalhar, Edmar. Nunca esqueci essa, Lacerda, nunca. Curioso esse episódio que você contou, que a gente, durante as greves, se formava o que até hoje se chama os piquetes, né? Os piquetes, os grupos é verdade. de colegas, né? de bancários que voluntariamente se dispunham a se juntar e tentar convencer os outros trabalhadores, os outros bancários a aderirem, né, ao movimento, à greve, no caso. E eu me recordo que, no caso do banco, as tratativas que o sindicato tinha que ter no Banco do Brasil, ou nos bancos oficiais, Sim. Caixa Econômica, etc., que aqui tinha agência de tudo, que é banco também regional e também estadual, né, bancos estaduais, eram diferentes de negociar com o privado, né? O privado, nos bancos privados, a gente só com o Banco do Brasil a gente tinha sempre, como aqui estava a direção geral e a Caixa também, a gente tinha sempre um canal de contato com o pessoal da direção geral do banco e eles sempre se dispunham a negociar e tudo mais. Então a gente no banco geralmente a gente já negociava quem podia manter, porque manter o banco funcionando, mesmo precariamente, porque a lei ela definia que áreas essenciais não podiam parar. Não podiam parar. Né? Aí aquilo ali, a gente, para não radicalizar, porque em alguns momentos nós radicalizamos e não foram boas as experiências, então a gente, não, vamos negociar e tal, para a gente ver como é que... E porque o objetivo era alcançar o objetivo, se era um reajuste salarial, se era... melhores condições de trabalho, um auxílio creche, um auxílio isso e aquilo, era isso que a gente queria alcançar. Então, os meios, que a gente podia ajustar os meios, né, a forma como chegar. E às vezes se radicalizava mesmo, né? Então, Sim. Nos piquetes, o pessoal, às vezes, tinha um segmento que tentava convencer, né? Um segmento dos bancários, e tinha outros que queria impedir mesmo na marra, né, do cara entrar. O Banco Bradesco... Constrangimento que nem esse que fez você, que era chefe, que no Bradesco tinha uma política de que chefe não podia fazer. Ele ia se matar e trabalhar, porque ia trabalhar por toda a equipe. E de forma precária, porque as portas eram sempre cerradas, né? Evitava-se que
que cliente entrasse, preocupados com depredação e tudo Sim. mais, né? Questão de segurança do banco, né? Isso. Então, Lacerda, a agência que eu trabalhei no subcentro 4428 dígito 8, tem até o dígito, né? E a agência era ali no centro de Itaguatinga, 879 dígito 6. Por incrível que pareça, eu consigo lembrar até hoje, né? Já faz muito tempo que eu saí do banco, muito tempo, mas eu consigo lembrar até hoje algumas agências, no CIA, 1409 dígito 5, ali no setor comercial, 606 dígito 8, tinha 484 dígito 7. É impressionante como o banco ele consegue, né, trazer essas boas lembranças para a gente, o trabalho que a gente realizou. Então, assim, para mim, particularmente falando, Lacerda, foi um aprendizado enorme, viu? Muito grande. Talvez em qualidade você tenha avançado hoje um jornalista, né, claro, porque o banco, a gente passa a ser os trabalhadores peças numa engrenagem muito mais ampla e mais sofisticada e tal, mas, né, eu vejo assim que tudo é um aprendizado, tudo, né, você carrega aquelas coisas que você vê coisas boas até no caos, né? Sim. Você consegue ver, se extrair coisas que você pode fazer uma interpretação que te ajude no passo seguinte, lá adiante, né? Na tua caminhada. Então, mas banco, o trabalho da pecinha do bancário, ele de algum modo, a pessoa tem que assim, se despojar de muitas. Porque é um sistema de pressão constante, né? Pressão constante. Em busca de metas. Metas, então, né? Hoje eu falava até com uma gerente que deixou o setor, depois de 3 anos e meio, e até comentava com ela, de um banco privado, que eu perguntei, Fulana, você ficou quanto tempo no banco? Ela disse, 3 anos e meio. Eu disse, curioso. Quando eu fui presidente do sindicato, o DIES, que era o departamento que dava assistência ao movimento dos trabalhadores de um modo geral, e inclusive nós mantivemos dentro do sindicato, na época que eu fui presidente, um técnico, né, que progrediu muito na vida, mas foi nosso técnico lá no sindicato do DIES, nós criamos uma seçãozinha, né? Então ele trabalhava dentro do sindicato bancário. Ele teve uma carreira brilhante, chegou a ser até presidente do IPEA, né? Mas eu dizia para ela, é curioso, porque esses 3 anos e meio, nessa pesquisa que o DIES fez, falava para ela, né? 3 anos e meio, justamente o turnover, a rotatividade do setor bancário. Vamos dizer, é o tempo que os trabalhadores passam trabalhando. Quer dizer, você seguramente se dedicou por múltiplas razões aqui que eu desconheço, mas você que trabalhou além disso, ou todos que trabalharam além disso aí, é porque realmente tiveram muita capacidade, foram muito resilientes para suportar. Para sobreviver, né, Lacerda? Lacerda, vamos dar um pequeno espaço comercial, né? Vamos dar uma pausa, porque a gente retoma essa entrevista falando de um trabalho que você faz hoje aqui, à frente, né, da presidência da Casa do Ceará, um trabalho espetacular, tá? Uma pausa, intervalo comercial, a gente retoma já já. A gente retoma aqui o nosso Conexão Brasília, conversa muito boa, agradabilíssima, com o Lacerda Júnior, economista, bancário aposentado, e hoje tem a missão de presidir a Casa do Ceará. Antes de começar o nosso bate-papo sobre o trabalho que é feito nessa instituição, quero dizer que eu fiquei maravilhado, encantado com as instalações aqui da Casa do Ceará. Ao adentrar aqui nessa instituição, eu fiquei realmente encantado. O zelo, o tratamento, a educação das pessoas que trabalham aqui
Lacerda, fala um pouco do trabalho que vocês realizam aqui, a estrutura da Casa do Ceará, como é que surgiu a Casa do Ceará, o atendimento que é dado às pessoas que realmente necessitam. Olha, Edmar, aqui a Casa Ceará, eu estou há um pouco mais de 14 anos assim, ajudando, porque o nosso trabalho é um trabalho voluntário, né? Voluntário. Toda a diretoria, todo o conselho fiscal, nós temos também um conselho consultivo, né, que é formado por ex-presidentes e pessoas que gostam da casa, amigos da casa, empresários, doadores, né? Então a gente tem também um conselho consultivo. Mas a Casa do Ceará, ela tem uma peculiaridade. De todas essas tentativas de construir um modelo desse, uma instituição, uma entidade como essa, elas não prosperaram, né? Nós ainda temos hoje a Casa do Maranhão, eu não sei como anda a Casa do Piauí, mas assim, elas estão se reestruturando, essas duas casas. As outras que tentaram não prosperaram, fecharam as portas. A Casa do Ceará, ela foi fundada em 15 de outubro de 1963, né, pelo nosso querido deputado médico, né, já por aí a gente já sabe, quer dizer, pela própria profissão, né, da personalidade generosa, né, da pessoa que opta pela medicina, ele já traz consigo uma vontade de ajudar as pessoas, né? Então ele aqui fundou a casa inspirado e com a intenção de juntar os cearenses, né? Essa que a gente chama de cearensidade aqui, né? Nem sei quem criou essa expressão, mas esse sentimento assim de pertencer a uma região, a um estado, a uma cidade, é algo como uma família, sabe? A gente, então ele inspirado assim, presumo eu, lá na época de 63, criou um movimento entre eles. Ele era deputado federal pelo estado do Ceará, chamado Crisanto Moreira da Rocha, né? Está aqui conosco, aqui atrás, aqui, compondo esse painel dos ex-presidentes. E o Crisanto juntou mais outros cearenses também, outros inclusive deputados e jornalistas e tal. E aí eles se juntaram, fizeram uma reunião ali na 105 Sul, num apartamento funcionalzinho, e criaram, né, foram 27 ou 28, não me recordo precisamente, pessoas que assinaram a ata, né, e fundaram. Bom, inicialmente eles queriam ter um local para se juntar, ver o que a gente iam fazer nesse local, etc. e tal, e acabaram aqui, vamos dizer assim, desenvolvendo várias atividades. A primeira delas, curiosamente, antes mesmo do órgão chegar em Brasília, foi acolher, que era a FUNAI, foi acolher os índios, acolheu alguns índios aqui da região, residiram aqui. E por alguma incompatibilidade com outros cearenses que vinham por aqui, acabaram não se entendendo, mas ainda bem que aí o órgão FUNAI se transferiu e os acolheu e passou a dirigir, né, a política indigenista do país e tudo mais. Mas ela foi pioneira até nisso, quer dizer, em acolher as pessoas, né, que estavam desamparadas e tudo. Quer dizer, não atende só aos cearenses não, né? Não, ela vamos dizer assim, a cultura, assim, a identidade, a convergência é mais para os cearenses. Porque eu trabalhei muito nas mudanças aqui, nas mudanças estatutárias que ocorreram. Aí eu falei, presidente, vamos abrir para ver se a gente atrai mais gente para se associar, né? E acabou que nós, estatutariamente, qualquer pessoa pode se filiar, né, à casa, pode se filiar. A gente é uma filiação, vamos dizer assim, espontânea e que tem a vontade de colaborar. A gente não tem assim uma contrapartida a oferecer, né? A contrapartida que a gente oferece é os serviços comunitários que a gente, muitos deles gratuitos, né? Aqui na casa. Então, eu falava, né? Eu dizia. Aqui, então, eles se reuniram e foram vendo quais eram as possibilidades, do que eles podiam desenvolver aqui dentro. Aí surgiu essa ideia da pousada, que leva até o nome dele, Crisanto Moreira.
Hoje é uma ILPI, né? Abriga 20 idosos, né? Em tempo integral. São 20 idosos. 20 idosos residem, né? Aqui. Residem. Com toda a estrutura, né? Com toda a estrutura. Saúde, dentista, tudo, fisioterapia. Tem tudo. 6 refeições diárias. Né? Num ambiente muito agradável, bem higienizado, bem ventilado, bem agradável. Modesto, mas... e sobretudo, de uma equipe que trabalha com muito carinho mesmo, no sentido literal da palavra, assim, né? Aqui, com zelo, né? Com zelo e carinho com as pessoas, né? Carinho com as pessoas, no caso da nossa pousada. E vamos dizer assim, a identidade da casa, né? O que identifica a área, embora a gente tenha também uma policlínica, que nós temos 14 especializações nessa policlínica, né? E temos uma odontoclínica que dispõe de 22 dentistas, né? Dentistas que se revezam em turnos aqui de segunda a sábado. Tem o jurídico também, né? Não. O jurídico nós temos um diretor jurídico. Nós temos um diretor jurídico, mas para atender apenas as demandas da casa. Agora, Lacerda, falando-se em diretores, claro que hoje você tem uma diretoria que se dedica mesmo, temos aí grandes nomes, pessoas que têm história, escreveram seu nome na história aqui da Casa do Ceará. Podemos exemplificar o Dr. Estênio Campelo, né, que hoje é vice-presidente dessa instituição e que faz um grande trabalho também. Aliás, existe aqui um espaço, né, dedicado ao seu nome, né? Sim, claro. O Estênio Campelo, aqui é unanimidade como o homem mais generoso, diretor mais generoso da casa, né? Não só porque ele é um bem-sucedido advogado, é pela natureza dele, a generosidade espontânea dele, porque a gente sabe, muitas pessoas acumulam fortunas e continuam sem fazer assim, um trabalho, né, do largo alcance que faz Estênio. Estênio, de fato, ele cuida, ele ajuda não só a casa, mas várias entidades, né? Ou seja, ele é um benfeitor, né? Ele é um cara que atua, vamos dizer, eu diria que quase integralmente, assim, ou divide o tempo profissional dele em olhar também para as necessidades desses campos, dessas áreas que são muito úteis à população, né? Hospitais, casas de saúde, fundações que são voltadas para essa área também. E a Casa do Ceará não é diferente, tanto é que quando na gestão do Fernando César, o Fernando fez um apelo para ele fazer a recuperação, que era uma área degradada ali hoje, e ele prontamente, ele sempre teve uma prontidão assim notável, assim, ele sempre disposto, ele nunca disse não a nada aqui, né? Mas sempre criterioso, mas sempre ajudando. E aí ele prontamente, aí recuperou, bancou a despesa toda da recuperação, que é hoje um espaço que, vamos dizer assim, que a gente batizou de Estênio Campelo, Espaço Cultural Estênio Campelo, em homenagem a ele, e ele consegue, doando para a Casa do Ceará sempre, quando nós temos problemas financeiros aqui, ele transfere dinheiro para a gente, está entendendo? E faz isso assim com amor, coração aberto, maior generosidade mesmo. E uma coisa que é importante a gente ressaltar em relação ao Dr. Estênio Campelo é a simplicidade dele, né? É muito simples, né? É curioso, Edmar, porque parece que é um traço cultural do cearense, sabe? Eu não me recordo de ter conhecido assim um cearense, um aspecto muito que eu vejo no cearense, e eu me incluo, aí não é contando vantagem não, esse se dispõe ao trabalho, né? E qualquer área do trabalho, né? Você vê, por exemplo, nós temos inclusive uma coluna no jornal que a gente dedica aos trabalhadores mais simples, assim, que estão batalhando, mas preferem trabalhar, ficar ociosos ou enveredar pela vagabundagem, vamos dizer assim. Ele
Ele prefere trabalhar, mesmo ganhando pouco, e se for pouco, ele corre atrás para ter um ganhozinho melhor e batalhador. Então, isso eu acho que forma o caráter do cearense, que é uma pessoa com muita disposição para o trabalho. E isso colabora muito para a pessoa se tornar uma pessoa humilde. É verdade. Você está entendendo? É verdade. Porque quem se dedica ao trabalho, ele tá se colocando assim, eu não posso ser muito exigente, eu tenho que dar de mim, E nesse negócio de dar de mim, ele releva muita coisa que não tem importância, não tem importância. Eu acho que isso ajuda assim as pessoas a conviverem bem com as outras e tudo mais. E não conheço muito, não conheço assim um cearense assim, meio soberbo e tudo mais, mesmo os bem-sucedidos, né? Outro dia eu estava conversando aqui recebemos a visita da nossa querida reitora da Unifor, que é uma universidade privada, ligada ao grupo Edson Queiroz. E assim, tomei conhecimento pela uma coluna da Cis Cunha, filha do Ari Cunha, do Correio, sobre um aspecto do caráter, da personalidade do Edson Queiroz, o grande fundador, né, de toda essa potência que se transformou, né, as empresas, né, do conglomerado, que são várias, né, e várias atividades em várias áreas. Ela contou numa coluna que certa ocasião ele foi surpreendido com a visita de um ladrão, né, que invadiu a casa dele. E ele disse, olha, armado, para tranquilizar o cara, não ter risco de... Falei, não, peraí, calma, você pode levar todos os eletrodomésticos, pode levar tudo. Aí já desarmou o cara, embora armado, né? Mas o cara já ficou assim, ele disse, olha, e vamos fazer o seguinte, você leva os eletrodomésticos, eu não vou dar parte na polícia, não vou fazer boletim de ocorrência, e depois, segunda-feira, isso era no fim de semana, você me deu o endereço, me procura lá no meu escritório, que eu vou te conseguir um emprego. E colocou o cara de segurança na casa dele. Esse cara nunca mais roubou, virou um trabalhador, né, honesto, mas é uma ousadia típica de uma pessoa que ele tem a humildade dentro dele. Ele é uma pessoa, por natureza, humilde. Já diria Edson Queiroz, se algum dia você for surpreendido pela injustiça ou pela ingratidão, não deixe de crer na vida, de engrandecê-lo pela decência e de construí-lo pelo trabalho. Perfeitamente. Você tinha uma crença naquilo que constrói, né? Que produz, que leva, dá caminho, né? E que fortalece o ser humano, né? Que é o trabalho. É verdade. Lacerda, você falou agora do grupo Edson Queiroz. Vou passar para você em primeira mão e também para a nossa audiência, já que falávamos no Dr. Stênio Campelo, ele está sendo indicado para receber o troféu Sereia de Ouro. Como você sabe, o troféu Sereia de Ouro, ele é agraciado para aquelas pessoas que realizaram grandes trabalhos, grandes obras em benefício do estado do Ceará. Várias autoridades já foram contempladas, né, com esse troféu, inclusive o seu irmão, né, o ex-ministro, o ex-senador, o ex-deputado constituinte, Valmir Campelo, ganhou esse troféu e agora o Dr. Stênio Campelo está sendo indicado para receber o troféu Sereia de Ouro, que é uma idealização do grupo Edson Queiroz. Edmar, esse reconhecimento, eu considero hoje o Sereia de Ouro o maior, vamos dizer assim, homenagem, né, que uma pessoa que se destacou no Ceará, porque existe um critério bastante justo, né, pelo que eu tenho conhecimento, na escolha das pessoas, né. Eu tive a oportunidade de, a convite da organização, da Verdes Mares, né, que estava à frente, de participar de uma festa. Realmente é uma homenagem
muito bonita. A festa em si é bonita. É muito bonita, né? E o que ela simboliza, né? E que é mais assim... a festa é sem comentário, é um festaço, né? Mas tomara que, cá para nós aqui, hein? Tomara que ele, ganhando realmente esse troféu, nos convide, né? E voltando ainda ao Stênio, quer dizer, é mais do que justa e merecida, porque o Stênio, ele é uma pessoa, como falei antes, né? É um sujeito que divide, doa, né? Os esforços que ele conquistou com pelos seus méritos pessoais, né? Ele compartilha isso, né, com boa parte da sociedade em áreas muito importantes para toda a comunidade onde está inserida, a ajuda que ele deu. E aqui na Casa do Ceará, assim, saber disso que você está me dando em primeira mão me deixa assim numa felicidade, viu? Numa alegria. E manda o meu forte abraço para o meu amigão que está sempre aqui. Aliás, eu acho que, não sei se hoje nós vamos nos encontrar, mas é sempre uma alegria saber que ele está tendo seu trabalho reconhecido e merecidamente reconhecido. Está aí um Sereia de Ouro que eu digo que foi uma escolha mais do que acertada. Eu já posso lhe adiantar que ele não vem ao evento de hoje. E eu estou tendo o privilégio, né, de representá-lo hoje aqui na Casa do Ceará, viu? Que bom. Já pensou aí? Que responsabilidade, né? E você, pois é, eu ia deixar para fazer até o convite no final dessa entrevista. Então você está duplamente representado por ele e por você mesmo. Viu? Maravilha, muito obrigado. Lacerda, continuando aqui com o trabalho que vocês realizam. Dia 25 agora vai ter uma festa junina, né? E eu vou ter o grande prazer, o privilégio de poder participar. Eu venho para essa festa junina, né? Trio Siridó vai estar tocando aqui. Isso. Então é importante agora a gente convidar, né, as pessoas a participarem desse evento grandioso aqui, né? Porque é um dinheiro que vai ser arrecadado que vai ajudar aqui sem também, dúvida, né, na Casa do Ceará, né? Perfeitamente, Edmar. E quero aqui estender o convite que eu estou lhe fazendo ao Distrito Federal, né? As pessoas que queiram curtir uma festa familiar, tranquila, né? E nós estamos retomando uma tradição, né, que foi interrompida por conta da pandemia, né? E naturalmente nós tínhamos que cumprir, e com todas as dificuldades cumprimos as exigências que foram feitas pelo GDF e felizmente, e para nossa alegria, nós conseguimos manter estável, né, as nossas condições financeiras e as atividades da casa. Essa festa coroa a retomada de uma atividade cultural que nos é muito cara. Historicamente, aqui as festas juninas da Casa do Ceará, elas sempre brilharam, né, pela presença dos cantores, dos músicos, né? Aqui já passaram nessas festas Gonzagão, né? O Trio Siridó é sempre convidado a participar e um parênteses, e sempre com a ajuda do nosso querido Stênio, né? Sempre ajuda demais, né, para a elaboração dessa festa. E a gente, na retomada disso, a gente retoma com muita alegria, porque voltar a ter aquele vínculo que a gente sempre teve e que sempre foi forte no Ceará, que são esse período de festas juninas. E que, aproveitando até, Edmar, se você me permite, eu queria também agradecer a todos os colaboradores, né? Ao SESC, SENAC, a FEComércio, né? a todos os cearenses, né? O próprio Grupo Edson Queiroz ajuda, não ajuda? O Grupo Edson Queiroz? O Grupo Edson Queiroz, ele acabamos recentemente de firmar uma parceria para ajudar na confecção do nosso jornal. Né? Uhum. Nosso jornal. E várias empresas aqui que são de propriedade de cearense, né? Eles estão colaborando conosco, né? Só Reparos, várias, né? Não me vem aqui todas à memória,
Mas os cearenses organizados também, na QQB, que é uma O associação... Uniceub também está ajudando, né? Sim, divulgando, né? Sim. Todo mundo, os jornais, né? Os jornais da cidade, eles todos têm sido muito Parceiros, né? Parceiros, assim, e fazem de forma até graciosa. Então a gente gostaria de aproveitar essa entrevista, agradecer a todos esses atores que sem eles a gente teria muita dificuldade em realizar essa festa. Perfeito. Gente, então, festa junina aqui na Casa do Ceará, que fica na 910 Norte. Isso. Não é isso? Ao lado do Colégio Sigma. Ao lado do Colégio Sigma. E começa a partir de 25, que cai num sábado, a partir das 19 horas. Eu estarei aqui com muito prazer, vai ser uma grande festa, é muito importante que você traga a sua família, porque aqui, gente, é realmente um ambiente agradabilíssimo, um ambiente familiar, né? Sem dúvida. E comidas típicas, né? Não só do Ceará, nordestino de modo geral, e também o ambiente de rever os amigos e sentir aquele clima, né? Que a gente sentia lá no interior, nas festas juninas, especialmente as do interior, que eu tenho assim mais com uma lembrança muito mais forte com certeza. Na mente e coração. Perfeito. Lacerda, para a gente finalizar, qual é o critério para acolher essas pessoas que precisam? São realmente pessoas carentes? Como é que é feito o critério para acolher as pessoas que aqui são recebidas na Casa do Ceará? Olha, preferencialmente são pessoas carentes. Carentes. Né? Preferencialmente. Já havíamos firmado uma parceria, um convênio com o GDF de acolher 7 idosos, que eles tinham uma demanda muito grande, naturalmente a pressão maior recai sobre o governo, né? Mas esse terceiro setor de entidades de assistência social, eles têm um papel muito importante, porque eles exercem assim, um papel, eu diria até fundamental, porque a pressão é muito grande em cima do governo e essas entidades acabam, vamos dizer, acolhendo, né, sendo centros acolhedores dessas pessoas que estão na idade avançada e que, por os mais variados motivos e razões, eles não têm mais condição de conviver, não têm abrigo, não têm... As famílias criaram suas próprias famílias, os filhos, né? E enfim, para não se sentirem isoladas e sem condições de se cuidarem, né? Mas, como eu dizia, então, preferencialmente são as pessoas carentes, mas a gente não faz distinção de classe social, né? Se vierem aqui procurar é porque há algum motivo, né? Porque a gente não tem, não discrimina. Sim, não discrimina, sem dúvida. Porque os motivos são muito diferentes uns dos outros. Então, se a pessoa procura, é porque ela vê aqui um ambiente, vamos dizer assim, que lhe dá condições de ela ter um mínimo de tranquilidade, né? E de cuidados, né? Cuidado no mais amplo sentido, porque você tem um local onde você tem segurança, né? Tem cuidados com a saúde bucal, a saúde mental, a saúde, vamos dizer, geral da pessoa, né? E você tem, né, cuidadores habilitados, né? Que a gente agora, são parentes, a Casa do Ceará também passou criamos o curso de formação de cuidadores, então a gente está sendo também, temos a pretensão de ser um centro de referência de formação de cuidadores para idosos, né? Então a gente já forma pessoas para cuidarem de idosos mesmo fora da casa, né? Sim. Então faz parte da área de educação aqui da casa. Tem outros cursos também, né? Tem outros cursos, temos curso de idioma, né? Temos curso de cabeleireiro, de manicure, pedicure, temos um curso de ouriveria, tem uma ourivesaria aqui, temos, enfim, são várias atividades que a casa
né, atua, onde ela atua. Assim, Agora, Lacerda, é um ambiente aberto para quem quer visitar, quer conhecer a Casa do Ceará? Como é que a pessoa faz? Chega aqui e já tem alguém para receber? Como é que funciona na prática? Na prática, olha só, nós temos três ambientes. Aliás, todos são acessíveis, todos, né? Tanto a parte, vamos dizer, de atendimento médico, né? Como a policlínica e a odontoclínica, como as de, vamos dizer assim, que abrange a área cultural. Nós temos um museu, né? Que tem funcionário que atende, que mostra, acompanha, fala, explica as peças, enfim, tem uma pessoa que está lá atendendo. Dada as dificuldades financeiras nossas, nós não temos essa mesma estrutura para a nossa pinacoteca. Então, assim, por exemplo, a biblioteca é aberta ao público, né? Ela não é assim uma biblioteca, vamos dizer, completa, que você vai encontrar tudo, mas modestamente ela tem, vamos dizer, tem obras que podem ser interessantes para um pesquisador, um estudioso, etc. Né? Mas todas essas áreas, elas são acessíveis ao público. Bacana, bacana. E tinha mais um curso aqui que eu quero até deixar registrado, porque é de uma pessoa que toda a Casa do Ceará tem uma grande admiração, que é a dona Aldenise. Ela é uma senhorinha que já está aqui há mais de 30 anos, talvez até 40 anos, e que ela se dedica a fazer rendas com biurus. Para os que não sabem o que é isso, são 2 pauzinhos de madeira que ela faz o ofício, né? O trabalho dela manuseando esse biuro, e até hoje ensina como usar os biurus para fazer as rendas, que são aquelas famosas rendas lá do Ceará, viu? Aliás, quando eu cheguei aqui na Casa do Ceará, foi a primeira sala que eu entrei, né? Que foi a dela. Cheguei lá, aliás, na recepção, né? Cheguei lá e eu perguntei onde é que era a administração, queria falar com o presidente, Lacerda Júnior. Ela toda simpática, muito bonitinha, né? Sentadinha na cadeira dela lá, e disse: é só o senhor atravessar a rua aqui do outro lado. Que maravilha. Lacerda Júnior, presidente da Casa do Ceará. Esse barulho que a gente está ouvindo aqui é da escola, né? Do Sigma. Agora acho que pelo horário deve ser a hora do recreio. Hora do recreio, Lacerda, um prazer enorme recebê-la aqui no Conexão Brasília. Fique à vontade para acrescentar algo que eu não tenha perguntado. Alegria muito grande, Lacerda. Olha, Edmar, foi uma satisfação. Primeiro, lhe conhecer, foi recentemente, a gente se conheceu, né? Mas, assim, mais ainda dessa oportunidade que nós estamos tendo em ter essa conversa descontraída, e que muito sucesso na sua jornada. Muito obrigado. E para finalizar, é importante a gente colocar o óculos, né, que é a nossa marca, tá? E é isso, gente. Presidente Lacerda Júnior, aposentado do Banco do Brasil, economista, construiu a sua história com muita luta, com muito trabalho dentro daquela instituição, e agora realiza um grande trabalho à frente aqui da Casa do Ceará. Grande abraço a todos.